Nessa noite nós vamos, pela graça de Deus, meditarmos um pouco sobre ensinos profundos que o breve catecismo de Westminster traz para nós. Ensinos que emanam das Escrituras e traz para nós, servos de Deus, consolo, graça, ânimo, para que todos os dias das nossas vidas a gente possa viver com a nossa mente, de fato, olhando para onde nós devemos olhar, para Jesus Cristo, para aquele que é a esperança nossa. E é interessante que quando nós falamos sobre vida, o oposto também vem logo, deve vir à mente, que é a morte. E é sobre isso que a pergunta de número 37 fala também. Se para os ímpios falar em morte é sinônimo de desespero, de angústia, de lamento, de perder a paz, se de fato, se porventura há algum tipo de paz verdadeira na vida do ímpio. No entanto, os crentes, até mesmo na hora da morte, eles são abençoados por Deus. Na hora da morte nós recebemos ou receberemos, aqueles que já passaram por essa fase, conforto, a paz de espírito. Nesses últimos dias, 21 cristãos foram decapitados. E é interessante que eu tive a oportunidade de assistir o vídeo e aqueles cristãos, eles não negaram a sua fé na medida em que aquelas facas afiadas degolavam sua cabeça e tiravam a cabeça e colocavam sobre o tórax desses cristãos. E é impressionante a quantidade de sangue, e eu fico olhando o nível da nossa fé como crentes no país que nós servimos a Deus. E eu fico imaginando também o momento daquelas pessoas passando por esse encontro que é tão difícil e doloroso para outros, mas que para aqueles que servem o Senhor, até mesmo nesse momento, Deus conforta os seus corações e traz a paz e não o desespero. A pergunta de número 37 nos diz o seguinte, que o cristão, o crente, na hora da morte, quando ele morre, automaticamente a sua alma ela é aperfeiçoada ao consolo de Deus no seu coração, e a graça de Deus o envolve com a santidade devida, e imediatamente, após a morte, o crente entra na glória, a sua alma entra no descanso eterno, enquanto que o seu corpo, unido a Cristo, fica no túmulo esperando o grande dia da ressurreição. Quando nós pensamos também sobre o ímpio também, quando morre, automaticamente ele vai para o inferno, para o local de tormento, enquanto que o seu corpo também fica na sepultura, esperando também o dia em que Cristo voltará e receberão assim os seus corpos para a condenação eterna. Irmãos, se por um lado há desespero para quem não teme a Deus, para nós que servimos ao Senhor, seja na vida, seja na morte, Deus está conosco. Ele traz a paz, o consolo que acalma a nossa vida. Seja no momento de alegria, de tristeza, de doença, de desemprego, Deus é aquele que traz exatamente na medida certa tudo quanto nós precisamos, para que a nossa vida seja uma vida de triunfo, seja uma vida de vitória. E uma vida de triunfo e de vitória é descansar em Deus, é confiar que Deus é aquele que faz o melhor para as nossas vidas. Ainda quando nem sempre nós entendemos, nós nem sempre, às vezes, compreendemos os planos de Deus para nós.
O que Deus espera é que descansemos, é que confiemos no Senhor. A pergunta de número 38, que nós vamos estudar, não vai falar sobre morte, mas sobre vida. E é sobre isso que nós vamos tratar nessa noite. Pergunta de número 38 nos pergunta: quais são as bênçãos que os fiéis recebem de Cristo na ressurreição? Quais são as bênçãos que os fiéis, ou os crentes, recebem de Cristo na ressurreição? E a resposta: na ressurreição, os fiéis, sendo ressuscitados em glória, serão publicamente reconhecidos e absolvidos no dia do juízo, e tornados perfeitamente felizes no pleno gozo de Deus por toda a eternidade. Que graça, que bênção, irmãos. Nós não recebemos a mão estendida de Deus e as bênçãos não somente enquanto vivemos aqui, não somente na passagem da morte para a vida eterna, mas quando nós ressuscitamos, quando os crentes ressuscitam, ele também recebe bênçãos de Deus que estão reservadas e garantidas pelo próprio Cristo. Vamos orar e em seguida olhar isso nas Escrituras para que haja o conforto, para que esteja na nossa mente e a palavra de Deus nos levando a essa convicção e graça que o Senhor tem nos dado. Senhor, queremos te pedir que o Senhor nos abençoe. O teu povo se encontra aqui e como servos do Senhor, como crianças que desejam conhecer, ó Deus, a tua palavra, que deseja crescer, que precisa crescer. O Senhor nos trouxe e nós temos esse desejo, pois há uma necessidade nossa de conhecer a tua palavra, de viver a tua palavra, de amar a tua palavra, de desejar a tua presença, de confiar plenamente no Senhor, ó Deus, e descansar na tua soberana e bendita vontade. Fala conosco, Senhor. Trabalha nos nossos corações, para que possamos compreender e aceitar a boa e perfeita vontade do Senhor para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quais são as bênçãos que os fiéis recebem na ressurreição? E é interessante que a pergunta aqui, ela divide para nós três bênçãos que nós receberemos na ressurreição. Por quê? Quando o crente morre, e é automaticamente a sua alma aperfeiçoada e entra no gozo, e nós lembramos logo do ladrão da cruz, Jesus Cristo disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando ele morreu, de fato, ele foi para o paraíso, porque Cristo assim prometeu. A garantia está no sacrifício de Cristo. Mas o seu corpo foi para a sepultura. Então, uma das coisas que o crente precisa saber é que, embora quando nós morrermos, ou os que já estão mortos, estão na glória, mas eles ainda não estão desfrutando como ser humano a plenitude da glória, porque o que está no céu é apenas a sua alma e não o seu corpo. O crente, ele está gozando do céu, ele está com Cristo, mas há uma necessidade da ressurreição para que assim tanto a alma quanto o corpo dos filhos de Deus possam gozar plenamente as bênçãos celestiais. E é isso que ele nos diz aqui, que os crentes serão ressuscitados. Mas ressuscitados como assim? Como nós seremos ressuscitados? Abramos, por favor, 1 Coríntios, capítulo 15, do 42 até o 43. 1 Coríntios, capítulo 15, do 42 todos juntos? Todos?
pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Verso 43, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Então perceba que as Escrituras nos diz que na ressurreição haverá um encontro não mais de uma alma perfeita, purificada e santificada, com um corpo impuro como o nosso, ainda marcado pela corrupção do pecado. Pelo contrário, a nossa ressurreição e dos nossos demais irmãos que dormem em Cristo, que estão com o Senhor, esse encontro será um encontro perfeito, porque nós não teremos mais o nosso corpo pecaminoso. A nossa alma o nosso corpo se revestirá de incorruptibilidade. Não haverá mais os cabelos brancos, nem as rugas que as mulheres, alguns homens também, eu vou ser justo, tentam disfarçar. A verdade, irmãos, é que nessa vida nós estamos sempre morrendo. Nós entramos aqui, mas não somos mais os mesmos. Algumas células já morreram, alguns cabelos já caíram. Alguns caíram até demais, outros de menos. Mas o que traz para nós a alegria é que, se nós morrermos hoje, ou muitos crentes que estão se encontrando com o Senhor, já estarão gozando da plenitude do céu, no que tange a sua alma, mas o seu corpo também gozará disso. E trará essa alegria para nós, e que todas as nossas imperfeições físicas, mentais, espirituais, serão completamente tiradas da nossa vida. Não haverá mais corrupção, pois o nosso corpo será igual ao corpo de Cristo, corpo glorioso, corpo que aponta para a glória bendita do nosso Deus Todo-Poderoso. Que maravilha, irmãos, é saber que nós não morreremos eternamente. Aquele que crê em mim, disse o Senhor Jesus Cristo, ainda que morra, viverá. É isso que esses teólogos aqui, na verdade, não descobriram, só reafirmaram o que as Escrituras mostram para nós. Como é maravilhoso sermos escolhidos por Deus para experimentarmos uma bênção tão maravilhosa, que é viver para Cristo, é andar com Cristo, é estar com Ele para todo sempre, é saber que nós teremos todo o tempo do mundo, já começando de agora, a andar com Deus. E chegará o dia em que nós não somente o conheceremos de ouvir falar, mas os nossos olhos o verão, face a face. E alguns dos irmãos de muitos anos de labuta poderão olhar para trás e olhar para Cristo e dizer: valeu a pena dedicar todos esses anos ao Senhor da minha salvação. Por quê? Porque os nossos dias não se comparam com a eternidade do porvir. Os anos de sofrimento, de choro, de angústia, de desemprego, de problemas de saúde, não se compara com a perfeição que Deus tem reservado para todos nós. Não há motivo, irmãos, se olharmos com os olhos da fé, da palavra de Deus, não há motivo para ficarmos reclamando, de ficarmos naquela angústia que nos sufoca e que nos oprime e nos cega, de enxergarmos quantas bênçãos Deus tem nos dado e reservado para todos nós. Por isso, irmãos, os crentes na ressurreição terão não somente a sua alma, mas o seu corpo, toda a sua plenitude, e todos nós teremos uma alma e um corpo perfeito, como Ele nos criou lá no princípio. Quando Ele voltar e restaurar todas as coisas, você não ficará de fora.
Bendito seja Deus por isso. Ele deve ser engrandecido e adorado na sua vida, pois nós não merecíamos nada, mas ele estendeu a sua mão e disse: entre milhões e bilhões de pessoas, eu vou fazer isso com você. Graças a Deus por isso. A segunda afirmação que ele nos ensina aqui é que os primeiros crentes serão ressuscitados em glória, e segundo, os crentes serão reconhecidos e absolvidos no dia do juízo. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 25, do 33 a 34. Mateus, capítulo 25. Capítulo 25, verso 33 e 34. Lemos todos juntos? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Mais uma vez, todos juntos, verso 33 e 34 do capítulo 25. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Bendito seja Deus. Você já ficou em alguma programação com muita gente e alguém diz para você: olha, faça um favor, chame ciclano, e você fica naquela multidão ali procurando quem é, e é uma coisa gente, e fica procurando ali, o outro que pediu a você já está agoniado, porque o negócio ali é urgente e ele não está ali vendo. Não sei se já aconteceu contigo, e o tempo está passando e, coitado, o irmãozinho ali está procurando naquela multidão, por exemplo, uma festa de casamento, naquela festança, né? E procura e não consegue. É difícil da gente identificar quando tem muita gente espremido. Agora imagine, na ressurreição, tanto os vivos quanto os mortos, todos de pé, os dessa era e de todas as outras eras, todos de pé diante do juiz, e diante de milhares e milhares de pessoas, Deus olhar para você e reconhecer, e dizer: olha, Kleber, aquele lá, venha para frente, venha para a minha direita. Gláucia, está lá no final, venha para a minha direita. Luiz, irmãos, isso traz para nós a realidade de que os olhos do Senhor não são como os nossos olhos, míopes, limitados, frágeis. Deus nos enxerga, Deus conhece o seu rebanho, Ele sabia exatamente quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós iremos. Ele conhece a nossa família, o nosso nome, Ele sabe dos nossos dias, Ele sabe de tudo, porque na verdade Ele já preparou tudo. Nós não seremos confundidos. Ele te reconhecerá. Ele te enxergará. Abra, por favor, Mateus, capítulo 10, verso 32. Capítulo 10, verso de número 32. Todos juntos? Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. É exatamente isso. Mais uma vez, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens,
também eu confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Um dia você ouviu o Evangelho, porque Deus, na eternidade, preparou esse dia para você ouvir o Evangelho. Você vivia à torta e à direita. Talvez você poderia dizer, mas eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca fiz mal a ninguém, mas estava sem Cristo, separado de Deus, caminhando para o inferno. Porque a semente do pecado, da queda de Adão e Eva, corria nas nossas veias e preferíamos qualquer coisa que a palavra do Senhor. Mas quando Deus deseja salvar alguém, nada pode resistir à palavra do Senhor. Então você ouviu o Evangelho e Deus mudou a sua vida. Você desejou estudar a palavra de Deus e fazer parte da aliança do povo de Deus visível. E você veio aqui à frente e professou a sua fé. Você confessou Cristo como seu Senhor e Salvador e jurou diante de Deus e dos homens honrar esse nome, viver para a glória dele, usar o dinheiro que você tem, os bens que você tem, que na verdade foram dádivas de Deus, para que você pudesse honrá-lo, ser fiel a Deus no seu tempo, na sua oração, com os seus dízimos e suas ofertas, com todas as áreas da sua vida. Nesse grande dia, quando o Senhor voltar, o juiz, ele vai fazer exatamente isso que você fez, só que agora em seu favor. Ele vai confessar diante do seu Pai: este eu comprei com meu sangue. Ele vai ser o nosso advogado. Sabe aqueles advogados bem fraquinhos que você olha para o homem e diz: a causa está perdida, não tem jeito. Agora inverta. Um advogado perfeito que não perde de maneira alguma nenhuma causa. Não estamos tratando de homem, porque é impossível um homem pecador ganhar todas as causas, mas o Deus perfeito, eterno, que se encarnou, esse que é o nosso favor, não porque temos algo de bom, mas porque nós fazemos parte do plano eterno de Deus. Ele estará naquele grande dia do nosso lado, não somente nos reconhecendo e tirando daquela grande multidão para sentar ao seu lado, mas também confessando que esses, eu, você, todos aqueles que descansaram e viveram para a glória do Senhor, estarão entrando na glória bendita do Pai Celeste, pelos méritos de Cristo, pela graça de Cristo. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Porque não é desânimo que nós temos à frente, não é desesperança. Até a morte é uma providência de Deus para a eternidade. Graças a Deus por isso, queridos. E nós devemos desejar esse grande dia, que nós não sabemos, mas precisamos estar preparados, porque Deus pode nos chamar hoje mesmo. E a nossa vida precisa estar ao altar do Senhor. Não para ganhar a salvação, mas porque Deus nos chamou para a salvação. Deus nos chamou para a santificação. E todos aqueles que foram chamados para esse maravilhoso lar devem viver de acordo com essa nova natureza. Não há mais lugar, irmãos, para dúvida. Não há mais lugar na nossa vida para incredulidade. Não há mais lugar, irmãos, para nos apegarmos às coisas dessa vida. Tudo que nós temos são bênçãos de Deus. E como é bom ter um carro novo, como é bom ter uma casa, um emprego bom, como é bom ter a casa cheia de filhos, mas nunca nos esqueçamos, essas coisas são bênçãos que nós devemos consagrar a Ele, porque é a Deus que nós devemos apegarmos de todo o nosso coração, pois essas coisas apenas refletem. Eu acho que não se compara aquilo que Deus tem guardado para nós. Não tem. E por fim, os crentes serão tornados plenamente felizes. Podemos ter um carro, o carro pode bater o motor. Podemos ter uma casa e termos alguns problemas na vida, o telhado cair, as paredes, o alicerce ruir.
Podemos ter uma boa saúde, bater no peito e achar que não temos nada, e daqui a pouco nós não nos levantarmos mais. Podemos ter um paladar, um olfato muito bom, mas pelas dificuldades da vida perdemos essas coisas. E se nós nos apegarmos a essas coisas, lá se vai a nossa felicidade. Mas em Cristo, na glória, a alegria é eterna. Não haverá choro, não há lugar para lamento. Por isso que nós, como servos de Deus, devemos sempre olhar para Cristo, olhar para aquilo que Ele prometeu, para a vinda bendita do Senhor e dizer: ora vem, Senhor Jesus, porque essa vida é apenas uma passagem. E aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, fazemos o melhor para que a glória de Deus seja vista naquilo que nós fazemos e planejamos. Então vamos abrir 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos de número 14. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 14. E todos juntos? Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Exatamente isso. Se cremos que Jesus ressuscitou, o que é que diz? Assim também Deus, mediante Jesus, trará a sua companhia os que dormem. Então, não é a alegria, a felicidade, não é somente nossa, mas aqueles que já morreram em Cristo também provarão dessa mesma glória, dessa mesma bênção. Abra, por favor, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Primeira Coríntios, capítulo 2, verso de número 9. Como é que diz? Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso que naquele grande dia, tanto aqueles que descansaram no Senhor, que estão na glória, a sua alma está na glória, eles ressuscitarão também, para receber os seus corpos em glória, para que todos nós juntos possamos entrar nesse bendito descanso eterno, que Deus mostra em sua palavra, que é o melhor descanso, a melhor casa, a melhor família, o melhor lugar para um pecador redimido viver para todo sempre, ao lado do nosso Senhor. Não tem coisa melhor para provarmos do que isso, irmãos. Nada se compara com a presença eterna de Deus na nossa vida. Nada se compara estar ao lado do Senhor. Hoje, nós às vezes, por conta dos nossos pecados, das nossas falhas, dos problemas do mundo, do desespero que nós encontramos, às vezes parece que Deus não está ao nosso lado, parece que Deus abandonou a sua criação, porque é isso que o pecado faz conosco, nos leva a duvidar da bondade e da graça do Senhor. Mas quando nós lemos texto como esse, e como 1 Pedro, que eu peço aos irmãos para abrir, por favor, capítulo 1, verso de número 6, nós entendemos o porquê nós estamos aqui. Por que Deus tem guardado e preservado a nossa vida. 1 Pedro, capítulo 1, para encerrarmos, verso de número 6, leamos todos juntos. Nisso
exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Verso 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais redunde e que bênção, irmãos. Exatamente para isso, para que a glória seja dada a Deus, da maneira certa, no ponto certo. Deus nos criou com um propósito, a glória do seu nome, o engrandecimento do seu nome. Por isso, irmãos, aproveitemos essa vida para absolvermos essas verdades e sermos instrumentos de Deus para ajudar outros a se edificar na palavra do Senhor e esperar confiantemente na glória que Deus tem reservado para todos nós. Quais são as bênçãos que os fiéis recebem de Cristo na ressurreição? Na ressurreição, os fiéis, sendo ressuscitados em glória, serão publicamente reconhecidos e absolvidos do juízo e tornados perfeitamente felizes no pleno gozo de Deus por toda a eternidade. Se nós já experimentamos a presença de Deus, ainda que imperfeito que somos, muito mais glorioso será a eternidade que Deus tem reservado com pessoas que serão plenamente aperfeiçoadas em Cristo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos fortaleça hoje e para toda a eternidade. Amém. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, ó Deus, pela graça de te servir e sabermos que tudo na nossa vida está em tuas mãos e que todas elas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o teu propósito. E o teu propósito é a glória do teu próprio nome. Que o Senhor, ó Deus, nos aperfeiçoe a tal ponto de em cada coisa, em cada pequeno detalhe, reconhecermos a grandeza do teu nome, a glória do Senhor em nossas vidas, hoje e para todo sempre, Senhor. Assim nós oramos, em nome do teu Filho bendito Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Irmãos, passaremos agora aos pedidos de oração. Os irmãos têm algum pedido? Johnny? É Rony, sim. Orar pelo nosso irmão Rony, que Deus dê conforto, ele perdeu um irmão. Então, irmãos, coloque nas orações esse pedido. Qual o nome dele? Raimundo. Orar pela vida do Raimundo, está se preparando para uma cirurgia. Que Deus possa estar abençoando. Oremos, irmãos, por todos os pedidos aqui e nos nossos lares. Sim, meu irmão. Qual o nome dele? Maurício. Tudo bem, irmãos. Oremos pelo Maurício que se encontra adoentado. Não é o Maurício daqui da igreja, né? Sim. 90, 95. Tá na casa dos 90, né? 90 cristãos foram sequestrados e oremos para que Deus possa providenciar, né, para que não haja necessidade de passar pelo que os 21 passaram há algumas semanas atrás, né? Qual o nome? O diácono Cleito. Orarmos, irmãos, pelo nosso irmão Cleito, diácono, pela saúde dele. Mais algum pedido? Qual o nome dela?
Shirliane, né? Shirliane, Deus sabe, e que os irmãos mais próximos orem por esse pedido, tá, irmãos? Mais algum pedido, irmãos? Jonas? E Elenildes? Irmãos, mais algum pedido? É, o problema sou eu aqui, viu? Para ouvir é Dona Ana, né? Então oremos por ela, irmãos, que Deus possa estar fazendo a sua vontade, trazendo conforto ao coração de todos os irmãos enfermos que solicitaram também a ajuda de Deus em outras áreas. Irmãos, vamos orar. Depois de alguns minutos, eu vou pedir assim ao presbítero Jonas Torres que viesse à frente e fizesse uma oração agradecendo a Deus pelo cuidado do Senhor em nossas vidas. E eu peço aos irmãos que os irmãos orem pelos nossos irmãos perseguidos. Há muita gente morrendo, né, por causa do Evangelho. Mas, pelo incrível que pareça, e bendito seja Deus, quanto mais pessoas morrem, mais pessoas são convertidas, mais aqueles que estão sendo perseguidos têm sido fortalecidos. Que possamos pedir ao Senhor que não haja necessidade desses irmãos serem mortos, mas que Deus faça a sua soberana vontade para alcançar aqueles que Ele deseja salvar. Então vamos orar. Depois de alguns minutos, o presbítero João estará agradecendo a Deus.
Você cantar agora? Não sei se é 187. Fez ser 187. 187. Vou cantar agora? Depois. Você anuncia ou eu? Oremos. Pai onipotente, Criador dos céus e da terra, muito obrigado por este dia, muito obrigado pelas bênçãos derramadas sobre esta igreja. Muito obrigado, Senhor, pelos hinos aqui entoados em louvor ao Teu nome, pelo estudo da Tua palavra, pelo ar que respiramos, pela chuva, pelo sol e por tudo o que tens feito por nós.